Nós vamos então, amados, continuar. Hoje eu quero tratar do verso 7, do capítulo 1 de Efésios, mas eu gostaria só para pegarmos o contexto e recobrarmos o que o apóstolo Paulo está falando aqui no primeiro capítulo de Efésios. Eu queria ler então com vocês do verso 3 até o verso 7, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E aí chegamos no verso 7, no qual, ou seja, no amado em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Até aí, amados. Bem, queridos, a leitura atenta e em oração de Efésios 1, ou seja, uma leitura guiada por Deus, nos edifica profundamente. Não uma leitura apressada, eu não estou me dedicando aqui, me referindo a uma leitura apressada, que quer acumular conhecimento, das palavras, mas eu me refiro a uma leitura atenta e em oração de Efésios 1, ou seja, uma leitura guiada por Deus, que é a nossa postura de atenção à palavra dele e suplicando por sua graça para que entendamos. Com certeza essa leitura nos edifica de modo profundo, e é difícil exagerar na descrição do quão preciosas são as Escrituras Sagradas. Em geral, ninguém vai exagerar, porque está falando demais da preciosidade. Não se consegue fazer isso, amados. É difícil exagerar no quão preciosas são as Escrituras Sagradas em geral, e especialmente quando estamos diante de textos como Efésios 1. Não trata-se apenas de textos que nos dão informações históricas. O conhecimento adquirido com a leitura e estudo desse texto no qual estamos meditando nos esclarece, por exemplo, por que hoje nós fazemos parte do povo de Deus, a Igreja de Cristo. Ou melhor, como ou o que nos trouxe até aqui, a esse lugar no qual nós somos chamados de cristãos, de crentes, de filhos de Deus. O que nos trouxe até aqui? E tendo chegado até aqui, o que nós podemos então esperar? A leitura atenta em oração de Efésios 1 nos dão essa resposta. E é esse precioso conhecimento que temos nessa preciosa carta que pertence ao povo de Deus. Ou seja, por que nós chegamos aqui? Poderíamos estar em outro lugar, em outra religião, em outra filosofia, vivendo outra história. Por que nós chegamos aqui? O que nos trouxe a esse lugar no qual nós somos chamados de crentes, cristãos, povo de Deus? Esse precioso conhecimento, eu repito, nós temos nessa preciosa carta que pertence ao povo de Deus em todas as eras. Por exemplo, no verso 4 desse primeiro capítulo, nós vimos que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para estarmos diante dele santos e irrepreensíveis. Ok, amados? Onde mais teríamos esse conhecimento, se não na Escritura Sagrada, se não especificamente em Efésios 1? No verso 5, nós vimos que nós vivemos diante dele santos e irrepreensíveis, mas não só isso. Nós vivemos como filhos adotados de Deus,
Repito, pergunto novamente, onde nós adquirimos esse conhecimento, se não nas Escrituras Sagradas de modo geral, especificamente Efésios 1. No verso 6, nós vimos que toda essa graça nos foi concedida gratuitamente no amado. Mas, amados, embora gratuita, não foi algo barato. Foi algo muito caro para o próprio Deus. E aí nós chegamos no verso 7, porque, em linhas gerais, o apóstolo Paulo está falando de redenção. E para que todo o propósito eterno de Deus se realizasse na história, Ele, Deus, fez uma obra tão maravilhosa que, para as mentes dos religiosos que procuram salvar-se por si mesmos, é um escândalo essa obra que Ele realizou para concretizar os propósitos eternos. Uma obra tão maravilhosa que, para os que buscam firmar-se nesse mundo somente pela sabedoria humana, é uma loucura. Mas o Senhor já vinha falando isso lá desde o passado. Em Isaías 29:14, o Senhor diz assim: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos prudentes se esconderá. Eu repito aqui, ele diz: eu vou continuar fazendo obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. O que é um portento? Um portento significa maravilha, ou um prodígio, algo extraordinário que é muito difícil de entender, e uma coisa difícil de compreender. Uma maravilha referindo-se aos atos divinos, especialmente na redenção. Isso é importante. E é o que temos na obra de Cristo. Porque nós temos a notícia e o conhecimento do que Ele fez, mas a compreensão disso tudo, ela vem se arrastando. E aí, entender isso somente com base na sabedoria humana, vai se olhar e dizer: isso é uma loucura. O Deus eterno, encarnado, nascido de uma virgem, e que não só isso, padece todas as coisas dos seres humanos, a ponto de morrer. Isso é uma loucura. O apóstolo Paulo diz que quando ele chegou na cidade de Corinto, ele chegou pregando exatamente o evangelho da cruz, a mensagem da cruz. Ele diz que desprezou todo o conhecimento, a sabedoria humana, filosófica que ele possuía, um homem muito bem formado, e ele entrou em Corinto pregando a palavra da cruz. E ele, na primeira carta, no capítulo 1, verso 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, ele refere-se a Isaías 29, que eu acabei de citar aqui. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, Deus tornou inútil. É isso que ele quer dizer com loucura aqui. Ou seja, ela não alcança o alvo que ela tem pretensão de alcançar. O conhecimento do que é a vida, que é a maior pergunta filosófica: o que é a vida? O que é a existência? E Paulo está aqui dizendo que Deus tornou inútil essa sabedoria para encontrar essa resposta. Por que tudo existe? Por que estamos aqui? Qual o propósito disso tudo? Pois bem, ele continua perguntando: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, loucura para eles que não entendem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pois bem, estamos falando isso porque no verso 7 o apóstolo Paulo está usando termos aqui que se referem à obra redentiva, de redenção de Cristo Jesus, a obra de salvação de Cristo Jesus. Então o apóstolo chega aqui em um ponto, no começo da sua carta, no versículo 7, que ele expressa a riqueza da graça divina no ato histórico da obra de salvação. Permitam-me ler de novo os versos 6 e 7. Verso 6 diz assim: para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, ou seja, em Cristo, no amado, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Redenção. Nele temos a redenção. E sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Na linguagem do Novo Testamento, redenção se refere a uma compra. E mais especificamente, uma compra que visa um resgate. E um resgate que é a garantia de libertação por conta do pagamento de um preço. Ou seja, a redenção assegurada por Cristo deve ser interpretada exatamente nesses termos. Eu repito, uma compra, atenção a isso, nos termos do Novo Testamento e se referindo à obra de Cristo, uma compra que visa um resgate que é a garantia de uma libertação por meio de pagamento de um preço. O Senhor Jesus se referiu a isso lá em Mateus 20, 28, quando os gregos tentaram entender que obra que ele estava fazendo, queriam conversar com ele, entender o que é isso que aparece no meio da humanidade. Estamos falando aqui do advento de Cristo, pela história da filosofia, do conhecimento humano, a história da sabedoria humana. O auge foi lá mais ou menos no século V antes de Cristo, no tempo dos filósofos da Grécia, a idade clássica de Platão, Sócrates, Aristóteles, e aí vem, então, é tido como o auge dessa sabedoria. E no meio disso tudo, da humanidade, aparece esse pregador, chamado Jesus de Nazaré. E alguns que tinham conhecimento dele, sábios, gregos, procuraram conversar com ele. E é óbvio que ele despertou muita atenção em muita gente. E, ouvindo aquele discurso, aquela pregação, tiveram interesse em conversar com Jesus e saber da sua obra. Olha em que termos Jesus se refere à sua obra. Lá em Mateus 20, 28, Jesus diz assim: o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Estão vendo aí, amados? Esse é o objetivo da obra de Jesus Cristo, a redenção, ou seja, o pagamento de um resgate. A obra que ele veio realizar é a obra de um resgate. A obra que Cristo veio realizar é a obra de um resgate. E a entrega da sua vida foi um pagamento por um resgate. Agora, vamos avançando. Me perdoe aqui, vamos imaginar que a gente está numa escola bíblica, ok, amados? Para a gente colocar esses pontos muito importantes, bastante didaticamente, ok, queridos? Mas para a gente ver a conclusão maravilhosa que isso tudo nos leva, tá? Então, se a gente está falando aqui de um resgate, o resgate pressupõe, um resgate como um pagamento por libertação, então o resgate pressupõe algum tipo de cativeiro, não é? Um resgate pressupõe algum tipo de aprisionamento, de escravidão, ok, amados? Grito por liberdade. A história humana está marcada pelos clamores de liberdade, especialmente em nossos dias, não é verdade? Hoje se quer ter liberdade em tudo, absolutamente tudo, nada me aprisiona. Mas, muito curiosamente,
o ser humano não sabe lidar com as liberdades que ele almeja e conquista. Sabe por quê, amados? Pelo fato dele ser prisioneiro e escravo de um modo que ele sequer consegue discernir. É muito curioso isso. Há um clamor por liberdade no ser humano. Ele não se conforma com nenhum tipo de aprisionamento. Qualquer coisa que signifique para ele uma prisão, ele quer abrir mão. Seja filho, seja casamento, seja trabalho, seja o que for. Seja família, seja o que for, seja amigo. Qualquer coisa que soe para ele como um aprisionamento, ele quer se livrar. E muitas vezes ele se livra. Andar contra a corrente, por aí vai, amados. A gente conhece os clamores de hoje, as ondas de hoje. Mas, embora muitas vezes ele encontre, né, essa liberdade almejada, vamos dizer assim, essa criança me aprisiona. Chega a esse absurdo, amados. Ou não é, queridos? Essa criança me aprisiona. Eu quero ser mais livre. E vai. Mas ele não consegue usufruir dessa liberdade almejada e equivocadamente adquirida, porque ele é cativo numa instância, numa esfera, de um jeito que ele sequer consegue discernir. A redenção, amados, tem como objetivo essa escravidão que o ser humano não consegue nem discernir o quanto ele é escravo. A redenção tem como objetivo a escravidão que o pecado nos imputou. É a isso que a Escritura Sagrada se refere. E é isso que é um ensinamento muito importante para nós, amados. Essa escravidão, ela é multiforme. A escravidão que o pecado nos imputou, ela é multiforme. O que eu quero dizer é o seguinte, ela tem muitas formas. Não é somente no sentido religioso, não é somente no sentido moral, não, amados, ela tem multiformes. E a redenção em Cristo, ela é aplicada a todas as formas de escravidão que o pecado nos imputou. A redenção se aplica a cada particularidade em que estamos cativos por causa do pecado. E a redenção liberta-nos para a liberdade, nos conduz para a liberdade, que é nada menos que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ok, amados? Esse é o efeito glorioso da redenção, desse resgate, dessa libertação. Mas, pois bem, amados, vamos lá. De modo geral, segundo a Escritura Sagrada, a redenção nos resgatou da maldição da lei, a redenção nos resgatou do pecado e a redenção nos resgatou do poder das trevas que cobrem este mundo. Então eu queria ver com vocês esses três aspectos dos quais a redenção de Cristo Jesus nos resgatou. E isso tem a ver com a nossa vida como um todo, amados. Não é algo interessante para alguém que está interessado em saberes elevados. Não, amados, isso tem a ver conosco quando estamos cortando a cebola para temperar o arroz, amados. Nossa vida, de um modo geral. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria tratar disso, que a redenção nos resgatou da maldição da lei. É importante falar que a redenção em Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque ela não nos resgatou da lei, não nos isentou da lei, nos resgatou da maldição da lei. Porque se pregar o seguinte, olha, Cristo nos resgatou da lei, agora a lei não faz sentido, como não? Jesus falou que o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, tua alma, teu entendimento, teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz, a lei se resume nisso. Então aí é o primeiro, entendeu? Então é um equívoco pensar que Jesus Cristo em sua cruz nos resgatou da responsabilidade de vivermos segundo a vontade de Deus. Seria um contrassenso, ok, amados? Mas de que a redenção de Cristo nos resgatou? Nos resgatou da maldição da lei.
Gálatas capítulo 3, verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldição da lei é o quê? O que é, amados? Presta atenção. O que é a maldição da lei? A maldição da lei é a sua sanção penal. Ou seja, essencialmente é a ira e o descontentamento divino que repousa sobre cada infração que a lei exige. Olha o que temos aqui, amados. A maldição da lei é isso. É a ira de Deus, o seu descontentamento que vem sobre cada vez que uma lei dele é quebrada. Epa, nós temos algo muito complicado. Muito complicado, amados. E foi justamente dessa maldição que o Senhor Jesus Cristo nos livrou. Gálatas 3,10 diz: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem permanece sobre todas as coisas? Vamos perguntar com humildade: quem obedece toda a lei de Deus? É esse silêncio a melhor resposta. João vai abrir o nosso juízo, nossa consciência, dizendo assim: se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Não é verdade? Não tem ninguém que diga assim: eu guardo a lei toda, eu vivo completamente conforme a vontade de Deus. Pode ser que você não cometa aqueles crimes contra a vontade de Deus crassos, matando, roubando, traindo, mas os outros? Jesus falou: olha, se você mira, homem, uma mulher com um olhar mal intencionado, o pecado já está aí. Não precisa chegar às vias de fato, mas começa lá atrás. E a pergunta é: quem se mantém assim? Quem vai dizer que diante de um enfrentamento, de embate com alguém que deve ser considerado, não pensou lá dentro? Idiota. Momento de raiva. Assim. Não tem como, amados. A maldição vem. A ira, o descontentamento de Deus vem sobre isso. E aqui está a glória da redenção de Cristo Jesus, amados. Ele nos libertou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E Gálatas 3,10: maldito todo aquele que não permanece, todo, amados, aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, Cristo nos libertou, ou libertou o seu povo dessa maldição, e o preço foi Ele mesmo se tornar maldição. E queridos, Ele suportou essa maldição até o fim. Esse foi o preço pago para nos resgatar. A cruz. Até o fim. Até a última gota de sangue. Ele também nos libertou da lei cerimonial. Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, em Cristo, a lei mosaica, cerimonial, cumpriu o seu propósito. Por isso que você encontra lá no Novo Testamento Paulo brigando com os judaizantes que queriam convencer os novos convertidos em Cristo Jesus que eles precisavam se circuncidar, ou seja, ele não, em Cristo Jesus nós estamos já, isso se cumpriu em Cristo. E tem gente guardando o sábado até hoje, né, irmãos? Porque não entendeu isso. Ele nos libertou, nos resgatou da obrigação da lei cerimonial e também da lei das obras. Mas eu quero passar aqui adiante, amados, porque eu quero chegar num ponto muito importante, senão eu não chego.
Ok? Em segundo lugar, eu quero ver também com vocês que Cristo nos resgatou da escravidão do pecado. Está falando aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, da obrigação cerimonial da lei, da obrigação das obras, para sermos justificados pelas obras, ok, amados? Mas deixemos bem claro, não nos isenta da necessidade de cumprirmos a lei de Deus, porque ela é a manifestação da sua vontade para todo ser humano, ok? E a gente chega lá. E aí que vem a boa notícia quanto a isso. Poxa, mas eu tenho que obedecer a Deus. Vem a boa notícia porque Cristo nos resgatou também da escravidão do pecado. É uma outra coisa que estamos tratando aqui, amados. A Escritura estabelece a redenção em relação direta com o pecado. A redenção do pecado abrange os vários aspectos sobre os quais o pecado pode ser considerado. A redenção do pecado em todos os aspectos e suas consequências. O Senhor Deus, em Jesus Cristo, nos redimiu do pecado em todos os seus aspectos e consequências. Então, mas eu quero ver com vocês o fato de que o Senhor Jesus nos redimiu da culpa do pecado e também nos redimiu do poder do pecado. São duas coisas, amados. Quem peca é culpado diante de Deus por aquele que peca. O Senhor Jesus nos redimiu dessa culpa, mas Ele também nos redimiu do poder do pecado, que são duas coisas distintas. Com respeito à culpa do pecado, os efeitos da redenção são sentidos na justificação e no perdão do pecado. Quando cometemos uma infração que vai contra a vontade de Deus, seja em que instância for, o que está às vezes no nosso cenário são aqueles pecados crassos, hediondos, horrorosos, mas sabemos que vai muito mais fundo, porque nós fomos criados para vivermos em comunhão com Deus, e Deus é perfeito, Deus é santo, não há treva alguma nele, não há nada ruim nele. Então, amados, com relação à culpa do pecado, os efeitos da redenção são sentidos na justificação e no perdão do pecado. Romanos 3, 24, 26 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Ainda Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, justificação. Então está aqui o Senhor Jesus nos redimindo da culpa. Qualquer infração que você comete na sua vida, dentro da sua casa, aquele beliscãozinho maldado que você deu no seu filho, sabe, que passou do ponto, se você está em Cristo Jesus, de fato, você está perdoado. Às vezes, para discipliná-lo, ele faz você ir lá se arrepender diante de... Estou usando aqui esse beliscãozinho porque é uma coisa que é meio contraditória, não é verdade? Uma coisa tão fofinha, que às vezes, por conta de uma ira, de um estado emocional, recebe aquele beliscão. Já chorei bastante. Já achei que a palmada vai ter passado do ponto. Quem é pai aqui sabe como dói. A gente diz assim, dói mais na gente do que neles. A repreensão, a dureza. Está muito duro esse castigo, tira lá esse garoto desse castigo, né? Muito duro, não, como que vai entender? E às vezes passa do ponto, e às vezes fere mesmo, e às vezes traz desânimo para a criança. Então, aqui esse exemplo foi o que veio, tá, amado? O Espírito Santo está inspirando, que os pais aqui escutem isso e aprendam, por favor. Mas tem outras transgressões,
Talvez um cônjuge que num dia assim, de cão, olha para o cônjuge e diz assim: quer te matar. Já pecou, amado. E por aí vai, né, amado? Se a gente ficar multiplicando isso aqui, vai sair aqui deprimido. Mas se você está em Cristo Jesus, Ele te redimiu dessa culpa. Talvez você esteja lembrando aí: poxa, essa semana pisei na bola. E pisei na bola, pequei. E se você está em Cristo Jesus, Ele te eximiu dessa culpa, te resgatou dessa culpa. Essa ira que vai acumulando na cabeça daqueles que não estão em Cristo Jesus. E tem esse outro modo de viver para aqueles que não estão em Cristo. Vão acumulando o quê? Ira sobre a cabeça. Imagina. Todo pecado cometido durante um dia e não é justificado. Ao peso, ao aumento. Onde vai parar isso? O Senhor Jesus nos redimiu dessa culpa. Justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pararam de pecar? Mas isso não vai banalizar? Não os que estão em Cristo Jesus. A gente o ama por isso. E a gente chora por todas as vezes que sente que pecou. Porque a gente se lembra o preço que Ele pagou na cruz para nos justificar nisso. Então traz banalização na cabeça daquele que não conhece Cristo, daquele que não está em Cristo, mas aquele que está em Cristo de verdade, o ama cada vez mais. Isso com respeito à culpa do pecado. Agora, com relação ao poder do pecado, o efeito da redenção está na libertação da escravidão e do poder do pecado. Isso também é muito importante de se dizer. Quem não está em Cristo não peca porque quer. Ele peca porque não pode não pecar. Ele é escravo do pecado. Aí é uma dureza da nossa parte, sabe, amados? Que estamos em Cristo, olhar para as pessoas que ainda não estão no Senhor e ficar quase matando, porque são isso, são aquilo, fazem isso, fazem aquilo. Nós temos que olhar com misericórdia, porque estão escravizados pelo pecado. Então, com relação ao poder do pecado, o efeito da redenção está nessa libertação da escravidão. A redenção do poder do pecado é considerada como um aspecto triunfal, queridos, da redenção. Cristo, de uma vez por todas, venceu o poder do pecado. Essa é a boa notícia. E em virtude dessa vitória, Ele garantiu a quebra do poder do pecado em todos aqueles que estão unidos a Ele. Romanos 6:10 diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas, para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora vem o que Ele quer, o que é importante aqui, amados. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, categoricamente: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aquele que está em Cristo, para aquela que está em Cristo, não tem como dizer: eu não resisti ao poder do pecado. É outra coisa, amados. Não isso. Os que estão em Cristo estão numa condição onde o pecado não tem domínio sobre essa vida. Será que você já não fez essa experiência
especialmente você que se converteu na sua fase adulta. Antigamente eu não conseguia deixar de fazer isso. Hoje eu sofro essa mesma tentação. Já não há mais aquele poder. Por que o pecado não tem domínio sobre a sua vida? Porque Jesus Cristo te livrou do poder do pecado. Essa, amados, é a verdadeira liberdade conquistada por Cristo. Isso deve nos alegrar ou não, amados? Fala sério. Bem, queridos. Todos nós que estamos aqui, eu sei que são tentados. Vocês acham que vocês são santos em vocês mesmos. E a tentação está aí. Por que hoje você tem recursos para dizer não? É porque você se fez muito forte? Está malhando na academia da religiosidade? E agora pode pegar a tentação, o pecado pelo colarinho e dizer, fora daqui? Não. É porque Cristo tirou o poder do pecado sobre você. Ele te livrou da escravidão do pecado. Ainda que você seja franzino, religiosamente. Mas se você está em Cristo, o pecado não tem domínio sobre você. Então, amados, fala sério. Que notícia gloriosa, amados. Porque quando nós lemos Efésios 2, que fala da condição que nós andávamos, seguindo o curso desse mundo, da potestade do ar, seguindo a vontade dos pensamentos, o texto diz que nós éramos filhos da ira. Olha do que o Senhor nos livrou, amados. Ele ia esperar que um dia estivéssemos fortes religiosos, a ponto de dizer, o pecado não briga comigo. Isso nunca ia acontecer. Por mais que Ele nos enchesse de graça, amados. Isso só é possível porque Ele tirou o efeito do poder do pecado sobre nós. E essa liberdade nós experimentamos, amados. Podemos estar exaustos, cansados, ralados pela vida. E o tentador olhar e dizer, é uma presa fácil. E vai lá. Mas se você está em Cristo, essa seta não tem poder. Bem, amados. Que notícia maravilhosa, amados. Essa é a verdadeira liberdade conquistada por Cristo. Agora quero abrir um parêntese aqui, por favor. Paulo, na cidade de Mileto, ele adverte os líderes da igreja que depois da partida dele, os lobos vorazes iriam entrar no rebanho de Deus. Um paralelo com aquilo que a gente tem tratado aqui da teologia da antiga serpente, sabe? Que continua por aí. E Paulo diz assim, lá em Atos 20, 28, cuidem de você, está falando para os líderes. Ele está indo para Jerusalém e não sabe o que ia acontecer. Aliás, ele tinha sido instruído pelo Espírito Santo que ele iria encontrar cadeias. E ele diz àqueles líderes, isso tem muito a ver com a gente hoje, amados. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, o seu próprio sangue, para redimi-la. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. A gente não dá muita atenção a isso, amados. Aquela igreja primitiva enfrentou os lobos vorazes. Você vê nas cartas essa luta contra essa teologia maliciosa, maligna. Mas parece que a gente se acostumou com os lobos vorazes e continua dando likes para lobos vorazes, reafirmando as suas pregações.
Hoje em dia assistimos com muito pesar uma pregação que às vezes vai na direção oposta àquilo que as Escrituras anunciam. Do que eu estou falando? O pecado é suavizado quando ele é psicologizado. É um desvio, um problema no caráter. Não, amados. O pecado contra Deus é algo gravíssimo, cujo resultado é a perdição. E o remédio só é encontrado na redenção em Jesus Cristo. Amém, amados? Mas os lobos vorazes estão por aí, e recebendo muitos likes, e não chamando a atenção, primeiro, para a glória de Cristo Jesus, e querendo nos encharcar de outros bens, desprezando uma glória como essa. Eu sei muito bem quem sou eu, José, para lutar por mim mesmo contra o pecado vencedor. Eu só consigo porque Deus tirou o poder com o qual ele me escravizava. E essa glória eu devo a Cristo Jesus, meu Salvador. Amém, irmãos? Mas esse foi um parêntese. Em terceiro e último lugar, eu quero considerar aqui com vocês que essa obra redentora de Jesus Cristo agiu também, ele agiu não somente sobre a maldição da lei, sobre o pecado, a culpa do pecado, o poder do pecado, mas essa obra redentora de Jesus Cristo agiu também sobre o poder e sobre a atividade de Satanás. Isso é muito importante para nós. O poder da redenção na obra de Jesus Cristo é altamente significativo para a nossa existencialidade. Uso aqui a palavra existencialidade em oposição à palavra existencialismo, ligado aos existencialistas do nosso tempo, como Sartre e por aí vai. Mas o que eu digo com existencialismo é o nosso estar no mundo. Para o existencialismo filosófico, o ser humano, ele inventa o valor que bem lhe aprouver. Para o existencialismo filosófico, o ser humano, ele inventa a verdade que lhe aprouver. Ele está aí no mundo e ele vai dar sentido. Não existe uma essência de ser humano. O ser precede a essência, que é a famosa frase de Sartre, né? Então você está no mundo, você que vai dar rumo, vai dar sentido à sua vida. Você vai inventar e acolher a verdade que for, que lhe aprouver. A Bíblia Sagrada é profundamente existencialista, amados. Mas nesse sentido em que Agostinho usou como existencialidade, o nosso estar no mundo. E muito ao contrário do que prega o existencialismo filosófico, nós estamos no mundo onde ontologicamente, onde essencialmente a vida está dada. O mundo está dado. Com seu projeto divino, feito com um propósito, o ser humano tem uma essência e ele deve ser, conforme essa sua essência, criada por Deus. É desse sentido que eu estou dizendo que o poder da redenção na obra de Jesus Cristo é altamente significativo para a nossa existencialidade. Onde eu quero chegar, queridos? A primeira vez que nós encontramos a promessa da graça redentora, onde foi? Onde está, amados? A primeira promessa de uma graça que redimiria a humanidade. Primeiro feixe de luz que incidiu, que brilhou sobre os nossos primeiros pais, lá naquele jardim, foi em termos de destruição do tentador. Queridos, a primeira promessa de redenção foi nesses termos, de que o tentador seria destruído. Lá para Gênesis, o que nós temos ali? O pior tinha acontecido. O pior tinha acontecido. O ser humano não perdeu o emprego.
O ser humano não perdeu o relacionamento. O ser humano não perdeu a sua popularidade. O ser humano perdeu o relacionamento com o Criador, com Deus. Uma tragédia. Uma tragédia. E o que temos aqui? O impasse. Adão, o primeiro homem, Eva, a primeira mulher e o Deus Criador. Isso é importante demais para nós. A gente está falando agora da redenção do poder de Satanás. Ok? Tinha acontecido. O pecado entrou ali naquele momento. Quando o tentador chega e começa a dialogar com a mulher, está o pecado entrando. Ele está propondo que Deus não era passível de confiança, como eles confiavam. Ele era durão. E ela vai negociando. Com isso, temos ali a entrada do pecado no mundo. E finalmente, eles desobedeceram. E o pecado entrou e instantaneamente, eles foram desligados da comunhão com o Criador. A primeira coisa que eles sentem é uma nudez que vai muito além da nudez física. Uma nudez na alma. E aquele com quem eles encontravam na viração do dia tornou-se ameaçador. Porque é muito poderoso. E há um estranhamento. Perdeu-se a confiança. Tudo podes. Nenhum dos teus planos, Senhor, nenhum pode ser frustrado. O plano que o Senhor arquitetou para a humanidade não pode ser frustrado. E ali naquele momento está o primeiro facho de luz da redenção brilhando sobre aquele casal. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: porém inimizade entre ti, a serpente, o tentador, e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente se mata por onde, amados? Pela cabeça. Ok, amados? Se ninguém sabia, sabe hoje. Ok, amados? Não tenta pegar pela cauda, é pela cabeça. E o Senhor está aqui dizendo para o tentador: ele te ferirá a cabeça, ele vai te matar. E vejam, amados, como o próprio Senhor Jesus Cristo se referiu ao que ele estava para realizar na cruz, lá em João 12:31. Olha o que o Senhor Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Volta lá para Gênesis. O descendente dessa mulher que você tentou vai esmagar a sua cabeça, vai te matar, vai tirar teu poder. E olha Jesus Cristo aqui, quantas eras depois, amados. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Cristo se refere ao seu triunfo sobre o seu arqui-inimigo. Ele não vai para a cruz, amados, vou tentar. Ele não vai para a cruz como se estivesse um Maracanã cheio de arcanjos dizendo: vai Jesus, vai. Não, amados, ele tem certeza, porque ele é eternamente superior. Ele diz com toda certeza: agora seu príncipe será expulso. Hebreus, amados, tem um texto lá no capítulo 2, verso 14 e 15, que é maravilhoso. Pena que eu não tenho mais tempo aqui para explaná-lo como eu gostaria, mas vou ler para vocês. Hebreus 2, 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte,
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois bem, amados, olha as palavras que o Senhor aqui dá a esse escritor de Hebreus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. É preciso entender isso aqui, tá, amados? A Bíblia não está dizendo que quem decide quem vai morrer e quem não vai é Satanás, tá? Essa prerrogativa está na mão de Deus. Ok, amados? A soma dos nossos dias estão na mão de Satanás? Não, na mão de Deus. Então, a que ele se refere quando ele diz aqui, destruísse aquele que tem o poder da morte? A gente precisa ir lá para Gênesis. Que ele teve o poder de chegar e começar com sua teologia maligna. Abra os olhos com a teologia maligna, amados. E usando esse poder, ele levou o ser humano ao pecado. Então a gente pode subentender que ele, o tentador, teve poder de jogar o ser humano no pecado, como ele continua sobre a raça humana com o poder de fazer multiplicar todo tipo de pecado. Ok, amados? Agora, quando ele joga o ser humano no pecado, o que vem como consequência? A morte entrou no mundo pelo quê? Pelo pecado. Nesse sentido. Ok, amados? Nesse sentido. Pois bem, amados, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2,15, também refere-se à vitória da redenção em termos igualmente triunfais. Estou concluindo, tá, amados? Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que palavras, amados. Não há luta, não há guerra. O Senhor é tão infinitamente soberano, poderoso, que foi uma batalha onde ele teve um desprezo pelo seu adversário. Não é isso que o texto diz? Despojando os seus principados e as potestades, ou seja, ele pagou o resgate, ele pagou pelo preço do pecado, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi assim que o valente foi definitivamente amarrado na cruz e vencido. Jesus, antes da cruz, ele diz lá em Marcos 3,27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então saqueará a casa. Primeiro tem que inutilizar, vencer. Eu amo esse texto, sabe por quê, amados? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens. Os bens éramos nós, tá, amados? Os escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, que estavam escravizados ao pecado, escravizados ao poder de Satanás. Não pode fazer isso sem primeiro amarrá-lo, inutilizá-lo. Venceu. Só então ele saqueará a casa. Ok? Porque Jesus estava sendo acusado que ele expulsava demônios por Beelzebub, na verdade. Isso é errado, hein? É o Todo-Poderoso que está saqueando. Essa promessa tinha sido dada lá em Isaías 53:12. Diz assim o texto: por isso eu darei muitos como a sua parte. O vencedor, Jesus Cristo. E com os poderosos repartirá ele despojo, porque derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele recebeu como despojo aqueles que tinham sido escolhidos antes da fundação do mundo. Veio lá e venceu o poder do pecado, a maldição da lei, a desobediência. Venceu o poder de Satanás sobre o ser humano. E aí, amados, por essa causa, foi por causa do triunfo de Cristo que fomos transferidos do poder das trevas para o reino de Deus. E é o que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele não entrou lá dizendo assim: arcanjo poderoso, segura aí esse valente que eu vou aqui tirar esses aqui para jogar, tirar desse império das trevas e jogar para o reino de Deus. Ele primeiro venceu esse imperador trevoso. Amados,
Como é maravilhoso dizermos hoje, como João diz lá na sua primeira carta, 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha a divisão que ele está fazendo. Aqueles que continuam debaixo do poder das trevas e aqueles que, por estarem ligados a Cristo Jesus, o maligno não pode tocar em sua alma. Amém, irmãos? Infelizmente, meu tempo acabou. Eu estou concluindo. Para os que estão unidos em Cristo Jesus, amados, como é maravilhoso dizer o seguinte: preste atenção nessa prerrogativa que o Senhor te deu, nessa condição que o Senhor te deu. Como é maravilhoso dizer o seguinte com Cristo. Jesus falando com os seus discípulos, antes da sua cruz, ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Olha, amados, como é maravilhoso dizer isso, queridos. O príncipe que está dominando sobre todos que não estão em Cristo, Satanás, não tem nada em nós. Amém, amados? Se estamos em Cristo Jesus. Por isso é importante, amados, que tem gente que morre de pavor de Satanás. Como se a guerra estivesse se dando agora, amados. Essa glória, ou essa gloriosa redenção, só é alcançada por aqueles que estão em Cristo Jesus, através da fé. Aqueles a quem o Senhor Deus e Pai escolheu antes da fundação do mundo. Que liberdade gloriosa, amados. Que o Senhor Deus abra os nossos olhos. Volto a dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Não nós, amigos. Desde o antigo povo de Deus é cantado que debaixo das tendas do povo de Deus não vale encantamento. É um absurdo, uma pobreza de entendimento cristão que tem medo de macumba. Não vale. Ele pode fazer barulho e faz, mas ele não tem domínio. Que paz isso nos traz, amados. Que gloriosa liberdade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Foi sempre assim, amados, para concluir? Foi sempre assim? Como que era, então, nessa questão espiritual? Tínhamos razão de ter medo. Efésios 2,2 diz: vocês andavam no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem nos tirou de lá, amados? A redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, amados. Mas por causa da redenção que temos em Cristo, nós podemos dizer do maligno que nos aprisionava: aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. E vermos ele fazendo a sua obra na vida das pessoas, e lamentando por isso, mas dizendo: em mim ele não tem nada. Aquela luta espiritual na madrugada. Talvez algumas pessoas pensem assim: ah, se a irmã fulana de oração estivesse aqui. Não, queridos, basta você, porque você já foi livre do império das trevas. Amém, irmãos? Ele não tem domínio, não tem poder. Não tem poder. Que o Senhor abra os nossos olhos, amados, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender como o apóstolo Paulo, e então vem dizer a Deus nesses termos, e aqui eu concluo:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Amém? Vamos ficar de pé.